Primeira live do ano. Muito bom dia. Vamos começar uma nova série hoje. Vamos falar sobre um tema ligado a uma nova virtude, uma sequência de 5 lives para conversarmos nesses próximos 5 domingos. Bom dia, irmã. Bom dia. Vamos falar sobre o que nos sustenta quando o entusiasmo acaba. Uma live aí bem propícia para esse início de ano, onde nós... Bom dia, Érica! Onde nós fazemos tantas metas, criamos, estabelecemos tantas metas e mais do que metas externas, nós precisamos ter direção interna. Será que a gente tem pensado sobre isso? É sobre isso que eu quero trazer consciência para vocês hoje. Vamos conversar sobre uma virtude sempre à luz da ciência do bem-estar, para que a gente possa entender o que a ciência traz sobre isso, sobre um tema. E o nome dessa virtude é a virtude da transcendência. Dentro dessa virtude da transcendência, vou trazer essa definição, vou trazer o que a ciência do bem-estar fala sobre isso. Bom dia, mãezinha. E, principalmente, eu quero trazer para vocês uma primeira reflexão. O nosso pilar é sempre, o primeiro é sempre uma expansão de consciência. Então, eu quero trazer para vocês aí, né? O calendário já mudou, hoje já é dia 4 de janeiro. E será que o calendário ter mudado fez com que o que a gente se prometeu, o que a gente planejou, será que a gente está conectado com tudo isso? E mais do que metas externas, mais do que o que eu quero conquistar, você se estabeleceu objetivos sobre quem eu preciso me tornar? Essa é a primeira pergunta que eu quero saber de vocês. Vocês chegaram a pensar, além daquilo que eu quero alcançar, do que eu quero conquistar, que pessoa eu quero me tornar? Alguém se estabeleceu aí esse alvo? Quem já viveu uma virada de ano onde percebeu, né, que algumas metas não foram sustentadas, promessas que começam até animadas, entusiasmadas, e aí depois acabam terminando em culpa, porque não conseguiu cumprir, já começou falhando. Quem já passou por isso? Eu já passei por isso, com certeza. Com certeza já passei por situações onde estabeleci alguns objetivos com muito entusiasmo e acabou que isso não se sustentou. Estou sozinha nessa ou vocês já passaram por isso também? E hoje e os próximos 4 domingos, quando estivermos falando sobre essa virtude da transcendência, eu não quero falar com vocês sobre fazer mais, sobre ensinar a estabelecer mais metas externas. Eu quero falar sobre viver com mais sentido. O meu convite para esta live de hoje, as próximas 4 lives, é sobre alinhar a vida por dentro. Para que essa vida alinhada por dentro, nós possamos sustentar o que nós estabelecemos por fora. Então tem a ver com olhar para esse interno, inclusive para essas raízes. Não existe um fruto sem um processo antes, que é interno. O fruto aqui que eu trago é o resultado. O resultado, as metas externas, as metas atingidas, a disciplina alcançada,
não existe sem um fruto, sem um processo de crescimento interno. Não existe um fruto sem um processo de crescimento interno que muitas vezes é até invisível quando a gente vai pensar sobre isso, né? E aí, se você está aqui neste primeiro domingo do ano, se for ao vivo, se você vai assistir depois, eu sei que algumas pessoas assistem depois, espero que seja aí ao longo desse domingo ou dessa semana, porque todo domingo vão ter novas lives para não acumular muito. Então, se você está aqui, eu sinto que existe em você sim um desejo sincero de alguma mudança, de viver algo diferente. Não necessariamente uma vida perfeita, mas uma vida mais consciente. Não é sobre uma vida perfeita, tá? É sobre uma vida consciente. E se nós não começamos o ano aproveitando essa janela, esse calendário, que a gente ainda está numa empolgação, ainda está numa animação de novo ano, né? Uma janela que traz aí essa proposta de começar diferente, animada, entusiasmada. Então, se a gente não aproveitar essa janela para falar sobre essa direção interna, pode ser que a gente acabe se sabotando aí. A gente até começa em janeiro empolgado, aí em fevereiro desiste ali no meio do caminho, já reduz o ritmo, e em março já está se culpando, porque já está se dizendo, tá vendo como eu não sustento, tá vendo como eu não consigo. Então, eu quero que nessas lives nós tenhamos mais consciência sobre como é que esses processos acontecem para que a gente sustente aquilo que a gente sabe que importa. E aí vem essa pergunta. Quem gosta de anotar, essa é uma pergunta de exercício para anotar. Não adianta, gente, se a gente estiver pensando sobre essas coisas e não se propor a fazer esses exercícios, de fato, e não se propor a um momento de reflexão, todos esses aspectos que a gente vai trazer aqui de consciência, eles vão embora, porque a gente esquece mesmo. A correria é muito grande, a gente esquece, já vai começar a fazer as coisas. Então, por que as propostas de live são cedo mesmo? Para que a gente possa ter essa parada. Muitas vezes a casa ainda não acordou no domingo essa hora. É você com você mesmo, você com você mesma. Então, anota esta pergunta para que você possa não se responder agora, porque exige reflexão. Mas, quem eu preciso me tornar para sustentar a vida que eu desejo viver? Eu vou repetir, para vocês anotarem e para vocês pensarem. É um pilar do ser. Antes do que eu quero ter, antes do que eu vou fazer, quem eu preciso me tornar para sustentar a vida que eu desejo viver. E essa direção interna, ela tem a ver com valores, ela tem a ver com sentido, ela tem a ver com a coerência entre quem eu sou e a forma que eu vivo. Então, quando a gente não tem essa direção interna, quando a gente vive só por metas externas, quando a meta ela vem antes dessa direção, muitas vezes a gente está num esforço que não faz muito sentido, a gente diminui a constância, e aí o cansaço ele acaba fazendo a gente desistir no meio do caminho. Então, o que eu quero propor a vocês é refletir sobre essa direção interna. E quando nós temos uma direção interna, é um indivíduo que age com base em valores, que age com base em um senso de propósito muito maior, que não está motivado só por objetivos externos ou por reforço externo, ele não está motivado só por aquela recompensa imediata, ele está motivado por algo que é maior, por algo que muitas vezes é invisível, por algo que muitas vezes nem tem aplauso imediato, mas que a direção é muito clara. E aqui vale aquela máxima que diz que direção é mais importante do que velocidade. Nem sempre velocidade é o mais importante. E velocidade, se a gente estiver na direção errada, a velocidade é um grande problema. Vocês já pararam para pensar nisso?
se eu estiver indo muito rápido, mas eu estiver na direção errada, essa velocidade está me levando para um lugar muito distante de onde eu quero chegar, da pessoa que eu quero me tornar. E aí, estou falando tudo isso para trazer sobre essa virtude da transcendência, que tem a ver com algo maior do que eu. E aí, a virtude da transcendência, ela fala de 5 caminhos para desenvolvê-la. Como vocês sabem, eu sempre trago algo, eu quero trazer algo prático, de vida. Como é que a gente pode, tá? Eu já entendi que eu tenho que desenvolver essa direção interna, esse olhar para algo que está além de mim, que é o que a ciência do bem-estar fala, né? Que é essa capacidade de encontrar significado, de encontrar conexão com algo que está para além de mim. E aí ela inclui 5 caminhos, 5 forças: espiritualidade, esperança, gratidão, apreciação da beleza e da excelência e humor, alegria. E aí nós vamos falar nessas próximas 5 lives sobre esses 5 temas, e hoje eu quero começar o ano falando para vocês sobre uma força que inclusive é uma das forças mais associadas à felicidade duradoura. É uma das forças mais associadas, uma das 5 forças mais associadas a sentido e significado. Que quando desenvolvemos essa força, estudos mostram, estudos da psicologia positiva, de saúde mental, eles mostram que o bem-estar espiritual, ele é um desses pilares, que é a força da espiritualidade. Ou outros nomes ou dimensões da espiritualidade, tem a ver com fé, tem a ver com propósito. E a ciência mostra que pessoas com senso de espiritualidade, e aqui eu não estou falando de religião, a gente precisa diferenciar isso. Religião não é o mesmo que espiritualidade. Então eu estou falando de um campo de espiritualidade, de bem-estar espiritual, de conexão com algo maior, com um senso de sentido. E o que a ciência traz? Que pessoas com esse senso de espiritualidade, elas têm menores índices de depressão e ansiedade. Isso já é comprovado cientificamente. Tem maior resiliência emocional, ou seja, uma capacidade de se reerguer mais rapidamente. E são pessoas que apresentam mais satisfação com a vida ao longo do tempo. Isso, irmã, obrigada. 5 dimensões, 5 forças dessa virtude da da transcendência. Nós vamos falar sobre essas 5 forças hoje espiritualidade, e as próximas 4 lives a gente vai explorar cada um desses caminhos, como podemos desenvolver essa musculatura, como eu sempre trago para vocês, né? Como se fosse uma musculatura mesmo interna, não é visível, não é um campo visível, mas que nós precisamos pensar sobre isso. E aí outros estudos mostram que essa felicidade, até estudos conduzidos por Harvard, eles comprovam que, na verdade, o que está mais associado à felicidade duradoura na linha do tempo não é o que o mundo costuma dizer, que é a renda, o status, o sucesso externo, a conquista material, não é. Os estudos mostram que sentido de vida e espiritualidade, inclusive, eles estão muito mais associados a uma felicidade duradoura do que esses outros aspectos externos. Então, nós começamos a entender que espiritualidade é um fator protetivo de saúde mental. Espiritualidade é um fator protetivo de saúde mental. Quem começou 2026 desejando mais saúde mental? Quem não, né? Quem não, no mundo que a gente vive tão acelerado, assoberbado, turbulento, quem não deseja mais saúde mental? Uma vida com mais sentido, uma vida com mais significado, uma vida com mais conexão. Se você não deseja, coloque nos seus objetivos isso, né? Então, a espiritualidade, ela é um fator protetivo de saúde mental. Por quê? Porque a ciência mostra que ela está mais associada a índices de felicidade duradoura. Por quê? Pessoas com alta transcendência,
com essa virtude da transcendência desenvolvida, ou seja, com essas 5 forças desenvolvidas, elas não vivem só reagindo ao mundo. São pessoas que conseguem atribuir significado. Até as experiências difíceis, até as experiências de dor, quem tem essa virtude desenvolvida, ela consegue atribuir ali um significado. Pode até sofrer, não existe uma vida sem sofrimento, mas esse senso de direção interna não faz com que a gente se perca. É momentâneo aquele sentimento de sofrimento, né? Aquela dor. Por quê? Porque entende o significado daquilo, entende que há um significado naquilo, que há um propósito. E aí, dentro dessa pergunta que vocês vão se fazer, que tipo de pessoa eu preciso me tornar para viver o ano que eu quero viver? Que tipo de pessoa, onde que eu preciso crescer esse ano? Quem eu preciso ser para que eu possa alcançar os meus objetivos? Pare um pouco para se ouvir. Talvez venha uma palavra, talvez venha uma sensação, um incômodo. Talvez venha um incômodo com alguma coisa. E tudo bem, é isso. A direção interna, ela aparece quando a gente realmente se escuta, quando a gente para, quando a gente silencia o ruído. E o meu convite é que você não viva uma vida no automático, que você esteja presente na sua vida, consciente de tudo aquilo que te acontece, inclusive os momentos difíceis. Uma vida leve. Eu defendo tanto uma vida leve e as pessoas podem confundir isso. Quem disse que uma vida leve é uma vida sem desafios? Isso não existe, isso seria utópico. Na verdade, quando a gente fala de espiritualidade, a gente começa a entender que leveza é ter uma vida com sentido suficiente para que a gente saiba atravessar os desafios, as dores, com mais serenidade mental e emocional, com mais consciência, com menos peso. Por quê? Porque atribuímos um sentido àquilo. Porque aquilo tem sentido, aquilo tem conexão. E a maioria das pessoas começa o ano com pouca direção interna. Só com essas metas externas. Então, o que são essas metas externas, Vivi? São esses resultados mais visíveis. Então, é ganhar dinheiro, é emagrecer, é crescer na carreira, é produzir mais, é conquistar algo, ter alguma conquista ali no campo físico. Essas metas externas, elas são resultados mais visíveis. E aí sempre estão respondendo a pergunta: o que é que eu vou alcançar, o que é que eu quero alcançar. Isso não é o ruim, isso não tem problema de forma nenhuma. Isso é fundamental. Quem vive só reagindo, também quem não para enxergar esses desejos, aquilo que é importante, também não conquista. Só que a minha pergunta, ela é anterior. Massa, são esses os frutos que eu quero para minha vida, são esses os resultados que eu vou buscar. Aí vem uma pergunta anterior: que pessoa eu estou desenvolvendo? Que pessoa vai precisar sustentar esses resultados? Necessariamente você tem que crescer como pessoa. Necessariamente. E aí, por isso que essa direção interna, ela é tão importante. E aí, quando você fizer esse exercício, quem eu quero me tornar para sustentar essa vida que eu desejo viver, você vai pensar sobre o quê? Sobre os seus valores, sobre coerência interna. Direção interna não é só fazer mais, é estar mais alinhada, estar mais inteira, viver uma vida mais coerente com os seus valores. E aí, quando nós temos, por que a proposta para a gente pensar sobre transcendência é: que virtude nos sustenta quando o entusiasmo acaba? É porque é uma visão de muito mais longo prazo. Percebe que quando a gente está pensando em quem eu quero me tornar,
é uma pergunta que nos convida a uma visão de longo prazo. Se eu estiver olhando só para o curto prazo, é claro que a gente vai se frustrar, é claro que a gente vai paralisar, é claro que em alguma medida pode ser que a gente não consiga sustentar. Mas quando a gente olha para a linha do tempo, para a visão de longo prazo, para a pessoa que eu estou me tornando, eu paro de buscar só essa recompensa imediata. Então, não tive aplauso, eu vou parar. Não tive reconhecimento, eu vou parar porque não está dando certo. Não. É agir com mais essa maturidade de orientação por valores mesmo. Por essa vida guiada por valores, por sentido, por conexão, é algo muito maior do que o próprio ego. É ter esses valores mais profundos, entender que você faz parte de algo maior. Deus, a humanidade, um propósito. Todos nós somos esses seres integrados. A gente não pode viver uma vida apenas para si mesmo. É uma vida muito vazia quando a gente vive só para si mesmo. E aí eu quero propor um exercício sobre valores. Será que você já pensou sobre os seus valores? Os valores como esse guia interno. Valores não como aquilo que a gente enxerga no outro ou só admira, mas como aquilo que governa as nossas decisões. Mesmo que a gente esteja sob pressão, mesmo que ninguém esteja olhando, quem nós somos quando ninguém está olhando? Quais são os nossos valores mais autênticos, né? Aquilo que está ligado a experiências emocionais profundas. O ego, quando a gente fez a série, inclusive eu faço esse convite, tem uma série sobre ego versus essência. São 3 séries, inclusive está lá no YouTube. O ego, ele sempre responde por essa aprovação externa e por esse status. Mas quando a gente fala de essência e tem a ver com valores, nós estamos falando dessa coerência interna, de uma paz interna. Mesmo que ninguém esteja vendo. Tem a ver com essas raízes. Ou seja, é um processo muitas vezes invisível. O mundo não está vendo. Mas você sabe que quando você não está agindo de acordo com os seus valores inegociáveis, você sofre de alguma forma, né? Algo é violado em você, né? Uma sensação de perda até de energia. Então, quando você não está agindo ou fazendo aquilo que tem a ver com um valor que é inegociável para você, isso causa um desajuste interno, né, digamos assim. Isso tudo são pistas de valores. Então, observe quais são esses seus valores, né? Para que você possa fazer esse exercício de forma prática, se você não sabe exatamente quais são esses seus valores, pensa sobre isso, né? Se ninguém fosse me julgar, se ninguém fosse me criticar, o que eu jamais abriria mão de fazer, de viver? O que eu faria? Em quais momentos da vida eu me senti mais inteiro, mais inteira, mais verdadeiro, mais em paz, mais autêntico? Onde é a minha melhor versão? O que eu estou fazendo nessa minha melhor versão? Uma pergunta de valores inegociáveis que podem trazer pistas também. Que situações te adoeceram emocionalmente? Ou chegaram perto de te adoecer emocionalmente nos últimos anos? Será que tinha algum valor que estava sendo ignorado? Algo que você estava passando por cima de coisas que são importantes? O que você já aceitou para agradar e acabou que depois pagou caro por isso? Que atitudes, que coisas vocês valorizam, vocês respeitam profundamente
em outras pessoas. Geralmente aquilo que admiramos muito no outro é um valor pra gente. Então, por exemplo, os meus valores, né? Eu tenho um valor de espiritualidade muito forte. Estar falando para vocês sobre essa força da espiritualidade na primeira live do ano, para mim é muito significativo. Eu quero viver mais isso esse ano. Eu tenho essa intenção, eu quero viver mais essa direção interna. E no meu caso, como eu disse para vocês, não é sobre religiosidade. Espiritualidade é diferente de religiosidade, não é a mesma coisa. Então, para mim, né, essa conexão com Deus, com o meu Criador, com aquele que, na minha crença, me fez e me fez com um propósito. Ele não me fez aleatório. Eu não sou um acaso do mundo. Bom dia, paizinho. Eu não sou um acaso. Você também não é. Eu não sei qual é a sua crença, mas eu tenho essa plena convicção que você não é um acaso do universo. Você é um ser único e foi feito por um Criador, por um propósito, e você está aqui por algum motivo. Por alguns motivos, né? Às vezes a gente fica nesse propósito como se fosse uma coisa só e a pessoa passa a vida buscando isso. Não, não é uma coisa só. A gente vai descobrindo isso no meio do caminho. Então eu tenho um valor muito forte de espiritualidade, dessa direção interna. Então todas as vezes, né, que eu não tenho tempo de relacionamento com Deus, por exemplo, eu já tive momentos na minha vida onde eu trabalhava tanto, né? Saía de casa cedo, voltava tarde e tinha pouco tempo para me relacionar com Deus, pouco tempo para me relacionar com minha família, por exemplo, né? Porque saía de casa cedo, voltava tarde, já voltava cansada, voltava um pouco estressada, desgastada. E isso começou a violar um pouco desses meus valores, porque se dois dos valores mais importantes que eu tenho na vida é Deus, relacionamento com Deus, agradar a Deus e ter tempo de qualidade com a minha família, se esses dois aspectos estavam sendo violados por causa de uma carreira, de um trabalho, por exemplo, adiando planos familiares, inclusive, por causa de carreira, isso causou um desajuste interno, né? Isso causou um incômodo interno. Então a gente precisa pensar essa ordem de valores também importa. Claro que o trabalho é muito importante para mim. Eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar, eu amo contribuir com a vida das pessoas. Entendendo isso, porque para mim o valor do trabalho é um valor de você contribuir com a vida de outras pessoas, de você tornar as pessoas maiores, de você fazer com que as pessoas descubram suas forças, coloquem seu potencial, sua energia de potência para o mundo. Então, esse é o meu sentido do trabalho. Se for um trabalho que eu torno o outro pior, que eu tiro o brilho no olhar das pessoas, que é um trabalho que não edifica, só destrói. As pessoas terminam o dia piores, sem tempo para a família, sem tempo para Deus, sem tempo para o que importa, vivem estressadas, vivem sem tempo, vivem angustiados, que para mim não faz o menor sentido, né? Esse não tem a ver com os meus valores. Para quem tem um valor de status, dinheiro, poder, tudo certo. Para mim não é o mais importante. Então você precisa pensar sobre isso. O que você faz traz mais paz ou só a validação do mundo? Por que você faz o que você faz? Quais são esses valores que estão por trás? E aí você vai começar a pensar e direcionar as suas decisões, inclusive, né? Os valores, eles são norte para as decisões. E aí você vai sempre pensar, essa decisão me aproxima de quem eu sou ou de quem esperam que eu seja? De quem eu sou nessa essência, de quem eu quero ser, dessa coerência interna? E claro que vai exigir decisões difíceis. Só que a gente vai tendo essa bússola interna. Essa bússola interna, ela começa a direcionar de uma forma mais clara. Lembra? Sai do automático.
para um estado de consciência. Valores inegociáveis, a gente ter essa clareza dos valores inegociáveis, não significa que você vai ter uma vida mais fácil. Mas eu garanto que você vai ter uma vida mais alinhada, uma vida mais verdadeira, uma vida com mais sentido. E aí, por isso que é uma vida mais leve. Não porque fazemos menos, mas porque o que cansa, o que pesa na vida é uma vida sem sentido. É uma vida que você está só performando, fazendo, conquistando, tendo. E você nem sabe porque se você se construiu nesse processo como a pessoa que você queria ser. Como a pessoa que você gostaria de ser. Então, a partir desse exercício, dessas perguntas que eu trouxe aqui para vocês, desses direcionadores, quando terminar a live, faz esse exercício, e aí você vai colocar os meus valores inegociáveis, os meus 3, os meus 4 valores inegociáveis, são esses. E eu honro esses valores. Quando eu honro esses valores, eu sinto isso. E quando eu traio esses valores, eu sinto isso. Começa a pensar, a trazer esse incômodo. Se eu estou ferindo eles. Se eu estou sendo incoerente com eles de alguma forma. Porque uma vida com sentido é uma vida que nós alinhamos aquilo que nós fazemos com aquilo que nós valorizamos, pensamos, sentimos. Se eu sou alguém que tem um valor de contribuir com a vida das pessoas positivamente, será que o que eu faço no trabalho, por exemplo, falando para líderes, será que o que eu estou fazendo eu estou mais construindo ou mais deformando as pessoas de alguma forma? Com as minhas atitudes, com a minha forma, com as minhas reações, com a minha... Enfim, começa a questionar essas coisas e a ouvir dentro de você. Afinal de contas, Deus habita sim dentro de nós. Então não é para algumas pessoas, é apenas esse eu interno, né? Esse exercício egóico. E na verdade, quando a gente tem esse senso de espiritualidade com algo que é maior do que nós mesmos, nós entendemos que é essa voz dentro de nós, dentro da minha fé cristã, o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus que guia, que fala, que sussurra, que traz essas respostas, essa direção, que muitas vezes confronta também. Deus não é uma visão errada de Deus achar que Ele está aqui só para patrocinar e fazer, a gente tem uma listinha de pedidos para fazer os pedidos para Ele e Ele vai atender todos os pedidos. Não, precisa existir um pouco desse confronto também, para que a gente possa crescer. E faz parte, e é isso mesmo, para que a gente possa ajustar essa direção, muitas vezes, lembra? Direção é mais importante que velocidade. Se você estiver muito rápido na direção errada, você está se distanciando da pessoa que você quer ser. Velocidade não vai ser inteligente. Muito bem, gente. Fez sentido para vocês falar sobre essa visão de espiritualidade de uma forma madura, como uma busca por sentido? Muito mais do que por uma busca por status. Se isso faz sentido para a minha vida, se está alinhado com quem eu sou, se isso honra a minha fé, se isso honra os meus valores. Fez sentido para vocês? Obrigada por estarem presentes aqui em mais um domingo, juntos. Tenho certeza que se você está aqui é porque você está buscando algo diferente. Espero que tenha feito sentido para a sua vida. Assiste de novo essa live, compartilha com mais pessoas, faz chegar em mais pessoas.
esse conteúdo, se fez sentido para você, seja transbordante na vida de outras pessoas. Oi, Elaine, edificante, esclarecedor, obrigada, amei, perfeito. Obrigada, Érica, por ter estado aqui também. Sejam abundantes também na vida de outras pessoas. Compartilhem, tragam mais pessoas. A próxima live nós vamos falar sobre o próximo caminho para desenvolver essa virtude da transcendência e eu espero realmente ter edificado a vida de vocês de alguma forma. Isso é um valor para mim, por isso que eu estou aqui com esse desafio de estar todo domingo com vocês, porque contribuir, edificar a vida das pessoas, ensinar, trazer conteúdo de psicoeducação, que é um conteúdo para a gente ter uma saúde mental melhor, saúde emocional, saúde espiritual, mais felicidade, mais propósito. Tudo isso tem a ver com essa minha missão de vida. Então, espero estar contribuindo com a vida de vocês. Um grande beijo. Deus abençoe o domingo de vocês. Tchau.